pôr no YouTube hoje ou não, então se acharem que o assunto foi difícil, já baixem a aula o quanto antes para não ficar com isso aí depois. Essa aula é inteira a base da atividade 4, tá? A aula passada foi meio que introdução ao assunto, é longo, mas eu tinha que ir longe. Sem essa aula, provavelmente vocês não conseguem fazer a atividade 4. Então prestem atenção, qualquer dúvida me interrompe. Se depois achar que é o caso, também baixo a aula, coloco no YouTube. E vamos tentar terminar, não digo até 10h40, mas pelo menos até 10h50, porque vocês não têm outra aula, eu acho que 10 minutinhos a mais não prejudica ninguém, e é isso. Vamos lá, então. Deixa eu já introduzir o assunto, senão eu fico falando coisa que não tem nada a ver e não monto a linha de raciocínio. O último slide que a gente viu, a aula passada, foi esse aqui, fator de empacotamento atômico, que eu tinha explicado na primeira lousa escrita à mão. Não vou nem voltar lá, porque senão, né, vou ficar muito tempo falando de coisa que não é o foco de hoje, que é o volume dos átomos que estão dentro de uma célula unitária dividido pelo volume dessa célula unitária. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque quando a gente olha para uma célula unitária, primeira coisa, né? Deixa eu falar um pouquinho desse slide aqui antes, depois eu falo daqui. Quando a gente olha para uma célula unitária, como a gente viu nas aulas passadas, tem várias, mas eu foquei só nessas duas, para que vocês entendam, né, o mecanismo, a geometria por trás desses modelos, dessa forma de avaliar as ordens dos átomos em um material, principalmente em um material metálico, tá? Não é que célula unitária só tem metais, mas a gente inicia pela dos metais porque eles são mais simples, é mais importante para que vocês entendam o tratamento térmico, dentre outros motivos aí, tá? A gente olha para uma célula unitária e pensa, bom, esse aqui, que eu fiz dessa cor aqui meio alaranjada, marrom, sei lá, que é a CCC, tem um átomo inteiro lá dentro, tá certo? Visivelmente, aquele do meio, ele está inteiro, a esfera está inteira lá. A gente consegue ver isso olhando só para o desenho. Então, seria o volume desse um que está inteiro dividido pelo volume da célula unitária, porque, ó, é o volume dos átomos pelo volume da célula. Aí, seria o volume desse um inteiro dividido pelo volume da célula? Não. Esse aqui, ó, ele não tem nenhum inteiro, então seria 0 dividido pelo volume da célula? Não. Sabe o que a gente vai ter que fazer, que dá um pouco de trabalho? A gente vai ter que pegar todos esses pedacinhos de átomos que estão aqui dentro, meio que juntar eles e ver quantos átomos inteiros formam. Como é um padrão de organização que se repete, muito bem pensado geometricamente, nunca vai dar número de átomos quebrado, tá? Até porque isso não teria sentido. Uma coisa que eu bati muito no final da aula passada, mas foi no final, então não sei nem citando no YouTube todo mundo ouviu, eu ainda mandei um áudio no grupo preocupado que vocês entendessem isso da maneira incorreta. A gente não vai cortar átomo, hein, pessoal? Então, eu vou falar isso de novo, hein? Quando você tem uma estrutura cristalina, e esse corte, essa menor unidade de repetição, que se você empilhasse vários blocos desses, você formaria esse padrão, ela é um corte, ela é uma divisão teórica, tá? Ninguém vai cortar átomo, até porque não tem como fazer isso. No máximo, você vai chocar um outro para que eles quebrem, mas isso é num acelerador de partícula, num laboratório extremamente avançado, coisa de Europa, Estados Unidos, tá? Na Suíça tem o CERN, que tem o grande colisor de hadrons do CERN, que faz isso, bate um átomo no outro, e aí consegue ver pela energia liberada o que acontece com os átomos quebrados e tal. A ideia lá do acelerador de partículas. Isso é uma física muito avançada. Que a gente está falando de materiais, está falando de processamento, de lingotamento de barra metálica. Essa questão a gente fica batendo nos átomos aqui para a gente explicar o que está acontecendo. Mas não, a gente não precisa provocar, né, algo nos átomos com uma coisa muito avançada. Não, é pegar e derreter um pedaço de metal e ressolidificar, ou então aquecer ele um pouquinho e passar numa máquina, que é uns roletes. A gente vai ver bastante disso no semestre que vem. Então, essa divisão, que eu falo, ó, eu corto um cubo, e aí depois que eu cortei assim, eu empilho vários desses, os que estão incompletos vão se completar e vai se formar esse padrão. Isso é teórico. E sou eu no laboratório lá do Cefet dando aula presencial para vocês, fazendo isso aqui de isopor. Os átomos não vão ser cortados. Essa é só uma divisão teórica e geométrica, para que a gente compreenda o padrão, para que a gente compreenda a geometria do padrão de repetição
dos átomos no metal sólido. E existem vários padrões, como eu falei, mas os dois principais que a gente vai estudar são esses, né? O cúbico de face centrada e o cúbico não está escrito aqui, porque ele está escrito lá para frente, mas é basicamente o mesmo slide, o cúbico de corpo centrado, tá? Então, compreendam que essa divisão é teórica, mas uma vez eu fazendo essa divisão teórica na minha cabeça, olhando uma célula unitária assim sozinha, eu consigo saber quantos átomos estão aqui dentro desse cubo, quando eu separo ele na teoria, supondo agora que fossem bolinhas de isopor representando os átomos e não mais átomos, e não mais os átomos reais, aí sim eu consigo cortar esse pedaço, né? Mandei até uma foto no grupo de alguém que fez com bolinha de isopor ou revestiu com cartolina, papelão, sei lá, porque para entender que esse corte, esse estudo geométrico é para um modelo, tá? Não que os átomos não estão na natureza segundo esse padrão, eles estão exatamente com esse padrão. Só que na natureza você nunca vai conseguir fazer um corte e tirar um pedacinho assim, tá? Esse corte é teórico, seria o corte no modelo teórico. Então sou eu no laboratório do Cefet dando aula para vocês. Caso volte presencial, a gente faz um modelo desse de isopor e corta esse cubinho, que é a menor unidade de repetição. E aí eu fico com essa figura geométrica, se for esse padrão. Se for esse padrão, eu fico com essa outra figura geométrica. Aí, tendo isso aqui, dentro desse cubo, porque o cubo, ó, eu não fiz as arestas aqui, eu não fiz essas arestas, mas ele tem os limites dele. Ele tem as arestas dele. Se eu sair completando aqui, ó, eu formo as 12 arestas do meu cubo. Ali eu fiz errado, né? Mas eu formo as 12 arestas do meu cubo. As de trás não vai dar para ver, né? Mas eu formo. Então, existe um limite. Existe uma quantidade fixa de átomos dentro aí dessa minha célula unitária, tá? Uma vez que eu mostrei para vocês onde estão os limites. Os limites são as arestas e as faces do cubo. Quem está dentro desse cubo? Quantos átomos tem aí? Já eu pergunto, eu já respondo. Nesse padrão são 2, nesse padrão são 4. Como é que você vai saber isso? Como é que vocês vão saber isso? Decorando? Pode decorar, vai facilitar a vida de vocês, afinal são só 2. Mas eu não gostaria que vocês apenas decorassem. Eu gostaria que vocês entendessem. E por conta disso, eu vou tentar explicar, tá? Como é que a gente calcula? Como é que a gente sabe a quantidade de átomos por célula unitária da estrutura cristalina CCC e da estrutura cristalina CFC? Só um minutinho. Desculpa, pessoal, o gatinho estava chorando, achei que minha noiva tinha posto elas no quintal, né, 2 gatinhas que a gente tem aqui, antes de sair para trabalhar, mas não colocou não, ela estava chorando porque a gente ficou fora esses dias, acho que ela fica com saudade, fica chorando. Enfim, aí, depois no final da aula eu mostro ela aqui para vocês, ou ela mesma vai aparecer por aí. Enfim, o ponto é o seguinte, a gente tem que pensar quantos átomos estão dentro desse cubo. E como eu falei, eu já adianto para vocês. Aqui são 2 e aqui são 4. Mas eu quero que vocês entendam isso, eu não quero que vocês simplesmente decorem. E o melhor jeito para a gente começar a entender é pensar nos átomos posicionados no vértice, porque eles são mais chatinhos de entender. Sabe por quê? Olha só, esse aqui, como eu falei, tem um inteiro lá dentro da célula unitária, na CCC. Na CFC, eu tô vendo que esses na fácil é metade. Eu cortei a bola no meio. Eu tô vendo que é meia bola. Igual cortar uma laranja no meio, fica a metade da laranja, eu tô vendo. E esse aqui do bico? Para alguns de vocês talvez seja fácil, já sacaram. Outros vão ficar um pouco mais em dúvida. É um quarto de átomo esse pedaço aqui? Um quarto, né? A fração é a quarta parte. Dividir o átomo em 4 pedaços é um desses 4 pedaços? É um quarto? Ou então é um terço? Dividir em 3 pedaços iguais, isso aqui é um terço? Ou então é um oitavo? Ou é um sexto, né? Então, vamos ver o que é. Eu fiz uma animaçãozinha aqui, vou tentar rabiscar umas coisas à mão para que vocês compreendam melhor como é que é essa questão dos átomos posicionados no vértice. Ó. Então, para vocês entenderem, eu já te falo, é um oitavo. Cada um posicionado no vértice é um oitavo. Lembra, não sei quem ficou aí até o fim da aula passada, ou viu o finzinho do vídeo no YouTube, eu falei, ó, vão pensando, pessoal, que fração, né? Que pedaço do átomo é esse que está no bico aqui, nos vértices, né? É um oitavo, um terço, um sexto. Vão pensando aí que a gente vai usar isso na aula que vem. E agora, quem pensou, se é que alguém lembrou disso durante a semana, tá aqui a resposta. Ó,
é um oitavo, e eu mostro para vocês que é um oitavo. Imagina que você tem uma esfera, uma bola, ó, eu fiz ela transparente e pintei aqui o meio, igual eu fiz a aula passada. Até falei o seguinte, eu destaquei um plano dela aí, que é esse verdinho aí, e o plano tem é um círculo, né? Porque quando eu corto um plano na esfera, é um círculo. E a volta dele é o que a gente chama de paralelo. Toda esfera tem vários paralelos. Esse paralelo, como ele está bem aqui no meio, é como se fosse a linha do Equador. Inclusive, eu falei para vocês, falei, ó, pessoal, a linha do Equador tá não sei o quê, e aí você tem o raio da Terra, não sei quem estava aí a aula passada, quem não estava, mas no YouTube vocês vão ver que eu corrigi. Eu falei que o raio da Terra é 4.300 quilômetros. Mentira, errei o valor. É a linha do Equador que, se você fizer a conta, ela tem 40 mil quilômetros, um pouquinho mais de 40 mil quilômetros, você pode aproximar para 40 mil quilômetros. E o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. Só de raio, 6 mil, você já pensou? 6.400 quilômetros aqui, ó. Não é quilonewton. Estou tão acostumado da mecânica técnica que é quilonewton. 6.400 quilômetros. Aí, quando você calcula com esse valor de 6.400 o raio, ó, quer ver? Quando você calcula com esse valor de 6.400 o raio, dá 40.200 aproximadamente. É um pouquinho menos de 40.200, porque é um pouquinho menos de 6.400 aí. Vocês podem dar um Google aí. Aí eu corrigi, até pus uma legendona na hora que eu dou essa aula, na hora que eu joguei no YouTube, para não ir com esse valor errado, tá? Então, 6.400, 6.300 é uma aproximação boa para o raio da Terra. E a volta inteira, o comprimento da linha do Equador, ou seja, se eu vier aqui desenrolar a linha do Equador, medir ela, né, com uma super régua, eu vou ter daí sim 40 mil quilômetros de volta. E aqui 6.400, 6.300. Eu confundi, eu misturei os dois valores, por isso que eu falei 4.200. Não, é 40 mil de volta, aproximadamente 40.200 a volta, o comprimento da volta, e o comprimento do raio 6.400 aproximadamente também, tá? Na minha cabeça eu misturei os dois valores aí, em vez de lembrá-los separadamente, tá? Lá no YouTube tá certinho isso aí. O raio é 6.400, o comprimento da volta inteira, ou seja, se você der uma volta inteira por cima da linha do Equador, você vai andar aproximadamente 40.200 quilômetros, tá? Corrigindo aí, mas já tá corrigido lá no YouTube. Se vocês assistirem a aula lá, vocês vão ver, mas o raio da Terra é em torno de 6.400 quilômetros, tá? Então, isso aí eu destaquei o círculo que está dentro do paralelo, que é a linha do Equador, para ficar mais fácil de vocês entenderem o tridimensional, entenderem que isso é uma esfera, uma bola, e não simplesmente um círculo, tá? Aí, como é uma bola, agora para de imaginar a Terra e começa a imaginar uma laranja. Se eu cortar a laranja no meio, eu vou ficar com meia laranja. Imagina que eu comi a parte de cima, né? Joguei o bagaço fora, fiquei com meia laranja. Laranja, limão, a fruta que vocês quiserem, desde que ela seja redonda, né? Seja uma esfera. Tem um formato semelhante de uma esfera, como é o formato da Terra, tá? E, consequentemente, dos átomos. Não é a realidade dos átomos, mas é o modelo que a gente usa aqui, porque para o estado sólido é uma excelente aproximação. Agora eu vou pegar essa metade da laranja e virar ela, olhar ela para cima. Então, ó, sendo um átomo aí, né, a nossa esfera, uma representação esquemática de uma esfera, então eu estou vendo esses risquinhos que eu fiz na superfície. Se fosse uma laranja, ao virar, ó, eu veria o quê? Veria o miolo dela aqui e veria aquelas várias fibras que tem aqui na laranja, que ela sai assim, né? Algo semelhante a uma coisa, por mais ou menos isso aqui, né? Um pouquinho mais reto, né? Seria isso aqui. Eu estou olhando a laranja de cima, seria o dentro da laranja, não é a casca, né? A casca é aqui, branquinha, dentro, onde tem a polpa da fruta, a parte de dentro da fruta, eu tenho o listrado aqui. Agora eu vou pegar essa parte, que já é metade, e ainda cortar ela em 4. Ó. Fazer um corte aqui e fazer outro corte aqui. Para cortar em 4 eu faço 2 cortes. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o corte ficaria, cada corte ficaria mais ou menos com um formato parecido com isso daqui. Ó. Vou tentar reproduzir aqui, ó. Parecido mais ou menos com isso daqui. Então, ele ficaria assim, né? Aqui eu dei uma errada no desenho, não tem problema. Ficaria parecido com isso aqui, ó. Ficaria mais ou menos com um aspecto assim, que seria exatamente o que está na pontinha. Eu não sei se está claro para vocês isso daí, mas em vez de imaginar que eu corto no meio e depois eu corto em mais 4 pedacinhos, e cada um dos 4 pedacinhos é uma figura como essa, imagina, sei lá, que eu vou cortar ela primeiro em 4, tá? E o limão vai ficar como sendo limão ou a laranja,
vai ficar como sendo uma cunha, ó, com um formato parecido com isso aqui. Nem coube inteiro na tela, mas que é aquele formato de meia-lua. Tá vendo? Deixa eu pensar bem como é que é esse desenho para não desenhar besteira. É assim mesmo. Ele fica com um pedaço. A gente corta, assim, às vezes, para temperar a carne, fazer caipirinha. Vocês são menor de idade, então faz limonada, tá, pessoal? Não faz caipirinha, não. Então, quer dizer, você fica com aquela parte assim, ó, que nem uma melancia. Essa parte que eu rabisquei continuamente seria a casca da melancia. Aqui dentro, esses risquinhos seriam a parte vermelha da melancia. O limão, a laranja, também dá para você cortar assim, cortar em 4 partes iguais. Se você pegar o limão ou a laranja inteiro, olhando ele de cima e fizer os cortes assim, no meio e depois no meio de novo, vai ficar com pedaços parecidos com esse daqui. E se você cortar esse pedaço no meio, essa metade que você vai tirar daqui, né? A metade de cima e a metade de baixo, vai ter exatamente esse formato. Imagina o seguinte, imagina que eu conseguisse que isso aqui fosse um brinquedinho, e eu conseguisse pegar essa parte que eu rabisquei de vermelho e colocar ela aqui do lado desse outro pedaço aqui que eu rabisquei de azul. Conseguisse encaixar ela aqui do lado. Tá vendo? E aí eu conseguisse encaixar mais 2. Um aqui na frente, deixa eu fazer até de outra cor, vou fazer em preto. Um aqui na frente e outro aqui na frente também. Não vou nem tentar desenhar. Eu ia conseguir meia esfera. Eu não sei se vocês perceberam, mas na meia esfera eu tenho 4 pedacinhos daquele. Olha esse que está desse lado aqui. Olha esse que está desse lado aqui. É mais um dos pedacinhos. Na meia esfera, então, eu tenho 4 pedacinhos desse. O que significa que na esfera inteira eu terei 8, certo? Para formar, encaixar uma esfera inteira, eu terei 8, tá? Um outro modo de pensar nisso aqui é o seguinte, ó. Meio átomo já foi embora. Você já cortou. Imagina que você está olhando uma estrutura cristalina de cima, ou de frente mesmo. Você está olhando a tampa aí dessa estrutura cristalina. Em cada vértice você tem uma esfera posicionada, tá? Com o centro aqui. Vou desenhar uma só. Nem vou desenhar as 4. Repara que olhando de cima, eu obtive aí 1/4 da minha esfera. Eu obtive esse pedacinho aqui. Então você vai falar, então é 1/4, não é 1/8. Então, mas o que aconteceu? Quando você está olhando de cima, a metade da laranja já foi. Quando você está olhando de cima, você está vendo só isso aqui, ó. A metade de cima que estaria por aqui já está fora dessa célula unitária. Seria mais ou menos essa a ideia. Eu quero manter os rabiscos, mas eu queria recortar só esse pedaço aqui. Ficou muito feio. Então vou dar um jeito de fazer uma gambiarra aqui. Porque eu acho que esses rabiscos aí podem ajudar na compreensão de vocês, exceto esse que ficou muito ruim, tá? Eu vou dar um jeito de... Opa! Dar um jeito de... Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Dá um jeito de esconder. Pronto. Então, pessoal, a ideia é que seja realmente 1/8 aí, porque você está olhando de cima. Quando você está olhando de cima, que é a representação que eu fiz aqui, ó, que é essa representação que eu fiz aqui, metade da laranja já foi. O plano do cubo coincide com esse plano aqui, né? Porque se você fosse fazer a esfera no desenho grande, o cubo estaria saindo aqui assim, ó. Ele estaria saindo uma parte aqui, a outra parte aqui, a outra parte aqui, e continua o cubo, né? Aí essa parte viria para frente, continua o cubo. Eu estou olhando essa figura aqui de cima. Então, ó, para ficar mais claro para vocês, estou olhando essa figura aqui de cima. Então, metade já está fora, a parte de cima já está fora, e a parte que fica dentro do átomo da célula unitária, a parte do átomo que fica dentro da célula unitária, que é esse pedaço aqui, ó, tentando representar essa figura de baixo aqui, ó, estou fazendo a flecha é a representação que eu dei olhando de cima essa bola aqui, né? Então, esse pedaço seria 1/4, mas é 1/4 do que já é a metade, porque essa outra metade de cima, deixa eu usar a cabeça para fazer o rabisco, essa metade de cima, toda essa parte aqui da esfera, toda essa parte que eu pintei, já está para fora do átomo. Só essa outra metade aqui, que agora apareceu aqui do lado pela animação, só essa metade aqui que está para dentro. E dessa metade, que poderia estar para dentro, né? Na verdade, dessa metade, só 1/4 está para dentro, tá? Então agora eu posso manter aí, porque aí eu apago essa. Eu não sei se ficou muito claro a ideia, mas eu acho que com o tempo, observando esse desenho, eu acho que eu consegui deixar razoavelmente claro. Então, eu acho que, olhando de cima, ó, é claro que você já tirou a metade da laranja. Por quê? Porque quando eu tenho esse cubinho aqui, ó, a outra metade que estaria aqui para cima já está para fora. Eu tenho o plano do cubo.
Então, eu estou olhando de cima essa meia esfera aqui, ó. Essa meia esfera aqui. Né? Esse desenho aqui do lado esquerdo representa que eu estou olhando de cima essa meia esfera aqui. Porque na célula unitária você tem as outras partes, né? Na estrutura cristalina, perdão, você tem várias células unitárias encaixadas. Então, você tem as outras partes. Você está olhando de cima e o que você está vendo agora é isso aqui. A tampinha já foi. Você está olhando essa metade da laranja aqui, ó, representada aqui. A tampinha de cima já foi. E aí você conta certinho, um quarto está preenchido, porque, ó, olha aqui, aqui você tem outro quarto e outro quarto. Está preenchido porque eu preenchi somente o que caiu para dentro do cubo. Então, olhando de cima, você vê claramente que um quarto dessa meia laranja caiu para dentro, tá? Então, é um quarto aí do que já é a metade, tá? A ideia é que é um quarto do que já é a metade. Como é um quarto do que já é a metade, é um quarto de, em matemática D é multiplicação, meio. Multiplicação de frações, a de cima vezes a de cima, o número de cima vezes o número de cima, o número de baixo vezes o número de baixo, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Já é um quarto da metade, já é um quarto do que já era metade. Essa é a ideia, tá, gente? Eu não sei se eu viajei muito aqui, mas explicando de um modo mais simplificado, se você completasse aqui a esfera inteira, né? Completa a esfera inteira. Essa metade de cima já está fora, já está em outra célula unitária, por isso que eu estou até fazendo ela tracejada. Essa metade aqui de baixo, ela ainda tem chance de não estar fora. Você está vendo que está, mas né, você já está vendo o que está fora, o que não está. Mas fica mais fácil de ver quando você planifica a visão. Ó. E aí você tem a tampinha dessa célula unitária com os 4 pedaços de átomos aqui. E aí, ó, imagina que eu estou desenhando agora, ó, vou até fazer de outra cor. Imagina que eu estou desenhando agora, ó, esse pedaço aqui da esfera, ó. Eu estou desenhando esse pedaço aqui da esfera. A metade de cima já foi embora. Então, quando você está olhando de cima, isso aqui, porque o que é esse desenho aqui de baixo? É eu olhando daqui de cima. Meu olhinho tá aqui, ó. Tá vendo? Estou olhando de cima, né? Eu estou olhando de cima, eu estou vendo aí o pedaço vermelho que está dentro, ó. Então, o pedaço vermelho que está dentro e o pedaço ali que eu passei o verde por cima, que está fora. O pedaço que eu passei não era nem esse tom de verde, mas ok. Passei o verde por cima, que está fora. Então, aí, aqui você olha de cima e vê claramente que é um quarto. É um quarto, ó. Você cortou em 4 partes iguais. Igual se você cortasse a pizza em 4 pedaços. Ficaria um pedaço duplo para cada um, né? Isso aqui está para dentro. Esse 1/4 está para dentro, mas esse 1/4 já é da metade, ó. Porque a metade de cima, você já, na sua interpretação do desenho, você já descartou, né? A ideia é essa, como é 1/4 de meio átomo, na verdade, é 1/8 de átomo, tá? Não sei se ficou claro, eu estou gravando, qualquer coisa reassistam, porque eu gostaria que vocês entendessem e não somente decorassem, tá? Tem alguma coisa no chat? Deve ser algum comentário dos gatinhos. André, é possível resolver o volume do átomo, já que 1/8 será o raio? Eu não entendi a pergunta. Mas eu acho que o que eu vou falar agora, Wellington, vai responder sua pergunta, tá? Presta atenção agora que vai ficar claro. Então, a gente viu que esses átomos posicionados no vértice correspondem a 1/8 de átomo por vários rabiscos que eu fiz aqui, né? Eles correspondem a 1/8 de átomo, como eu já repeti várias vezes. Se você olhar de cima, a tampinha, a parte de cima já foi, e por estar aqui o centro do quadrado está no vértice, o que cai para dentro é só 1/4. Mas é 1/4, né? Que seria 1/4 seria esse pedacinho aqui, ó, né? 1/4 seria esse pedacinho aqui. É 1/4 do que já é a metade. Então, na verdade, é 1/8, que é 1/4 de meio, 1/4 vezes meio. Em matemática, o D sempre é multiplicação. Quando você tem 1/4 de alguma coisa, 1/6 de alguma coisa, você multiplica 1/6 por essa alguma coisa. Como é 1/4 da metade, 1/4 de meio, é 1/8. Né? Ou você pode até pensar de outra maneira. Se você encaixar 8 pedacinhos desses, se você encaixar 4, um do lado do outro aqui, mais um na frente, você forma meia esfera, forma a voltinha aqui. Mais 4 em cima, a esfera inteira. Então, 8 pedaços desse aqui formam aí a sua esfera completa. Aí, respondendo a pergunta do Wellington, eu acho que vai responder. A gente já sabe
que nessa estrutura aqui, ó, nos vértices, nós temos 1/8 de átomo. 1/8 de átomo em cada vértice. 1/8 de átomo. Certo? De esfera, na verdade, mas as esferas representam um átomo, tá? Como nós temos 8 vértices, esse 1/8 de átomo, ele se repete 8 vezes. 1 em cada vértice. Então, dentro de cada célula unitária, nós temos 8 vezes 1/8 de átomo. Multiplica, ó, quem não tem nada embaixo é como se tivesse o número 1. 8 vezes 1, vou até pôr em vermelho, porque aqui é a resposta. 8 vezes 1, 8. Não, aqui ainda não é a resposta, é intermediário, então vou pôr em azul. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 8, 8. Vai ficar 8 sobre 8, que na verdade é 1. O que significa esse resultado, pessoal? Não é que eu tenho um átomo inteiro dentro dessa célula unitária, mas eu tenho um volume correspondente a um único átomo, contando só os vértices, hein? Contando só os vértices, porque em cada vértice eu tenho 1/8 de átomo. Como eu tenho 8 vértices, eu multiplico esse 1/8 que está em cada vértice por 8, tá? Eu estou falando dos vértices porque o vértice está aqui assim, né? Então, ele corresponde... O vértice estaria no centro dessa esfera, que eu só tenho 1/8 dela para dentro, só que eu tenho esse 1/8 8 vezes. Então, eu tenho o volume correspondente, só com os vértices, de uma esfera inteira. De uma esfera inteira. Porque eu estou falando para vocês, encaixa aqui do lado para formar... Você não precisa encaixar do lado. Você quer saber o volume de dentro que está preenchido. Então, quantas esferas inteiras você tem lá dentro? Você tem no centro, se eu consigo separar bem aqui para ficar didático para vocês estudarem depois. Então, um quadradinho falando dos vértices e outro quadradinho aqui embaixo falando do centro. Você tem um quadradinho falando dos vértices e aqui um outro quadradinho falando do centro. Já no centro, ó, no centro é mais simples. Você tem um átomo inteiro, não 1/8 de átomo, tá? Então, qual que é a quantidade que você tem aqui? Você tem 1 nos vértices, somando os 8, porque em cada um você tem 1/8, só que ele se repete 8 vezes. Somando esses 4, embora eles não estejam encaixadinhos, dá meia esfera. Porque se você pudesse encaixar eles certinho, eles formariam meia esfera. Se você virasse esse aqui, colocasse, por exemplo, colocasse esse aqui do ladinho desse, já ia formar aí um quarto de esfera. Se você pegasse esse aqui, virasse esse, colocasse ali no fundo, já ia dar 1/4 de esfera. Se você pegasse esse outro, virasse ele certinho, já ia dar a meia laranja aqui, ó. Você já ia conseguir encaixar a meia laranja aqui, tá? E aí, mais os de baixo, você encaixaria a laranja inteira. Ah, André, mas eu não posso sair mexendo. Não, realmente, você não pode sair mexendo. Mas a ideia não é que você saia mexendo na sua estrutura. A ideia... de novo, vou ter que fazer gambiarra. A ideia é mais simples que isso, tá? A ideia é quanto de volume de esfera, ou de átomo, no caso, que as esferas representam os átomos, você tem dentro da sua célula unitária. Como você tem 8 vezes esse valor aí de 1/8, equivale ao volume de uma. Então, equivale ao volume de uma, certo? Como? Nos 8 vértices somados, você tem uma esfera. E lá no meio, você tem mais uma. Então, agora eu não sei onde é que eu vou escrever isso aqui, porque o PowerPoint não vai deixar eu escrever nesse cantão. Vou ter que escrever mais ou menos aqui, aqui dá. Portanto, ó, um átomo no centro, né? No centro, e mais 8 pedacinhos que somados dão mais um nos vértices, é 1 no centro, e mais um somando todos os pedacinhos do vértice. Então, portanto, você tem 2 átomos na célula unitária cúbica de corpo centrado. Vou até escrever aqui de novo. 2 átomos por célula unitária. Como é que você sabia que eram 8, André? Como é que você multiplicou por 8? Porque eu até entendi o negócio do 1/8, mais ou menos, mas eu entendi. Eu multipliquei por 8 porque a aula passada a gente já tinha contado que no cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo não dá para ver. Célula unitária A, né? Célula unitária A, tá? Então, na CCC eu tenho 2 átomos por célula unitária, sempre. Porque vai ser um átomo inteiro no meio e mais 8/8, 1/8 em cada vértice. Esses 8/8 somam mais 1, 1 mais 1, 2, tá?
Agora que vocês já sabem essa questão dos átomos do vértice, fica muito mais fácil para eu explicar a outra, a CFC. Ó, mesmo raciocínio. Você tem da mesma maneira também, ó, nos vértices, 1/8 de átomo. Nos vértices você tem 1/8 de átomo. Em cada vértice você tem 1/8 de átomo. Não vou explicar novamente, né? Já falei várias vezes. Claro que se alguém tiver com dúvida, vem me perguntar, porque não é fácil de ver isso aí. Eu tento bolar um outro jeito de explicar. Mas aqui eu vou ficar repetindo a mesma coisa que eu já repeti várias. É o mesmo raciocínio, ó. Os átomos nos vértices têm o mesmo formatinho, ó. Tá de outra cor, mas tá o mesmo formato. E continuam sendo 8 vértices. Então, em cada vértice você tem 1/8 de átomo. Como você tem 8 vértices... de novo, ó, você vai fazer 8 vezes 1/8, que vai ficar 8 sobre 8, que dá 1. Considerando aí o dos vértices na estrutura CFC, também é 1, somando 8/8, né? 1/8 em cada vértice. Então, você tem aí 8 vértices. Só que esse não tem átomo no centro. Vocês não devem lembrar que eu mostrei a esfera reduzida. Inclusive, eu fiz ela à mão, né? Aqui a esfera reduzida. Esse não tem átomo no centro. O CFC não tem átomo no centro, só tem nos vértices nas faces. Então, agora eu tenho que contabilizar o das faces. Porque esse da CCC não tem nenhum na face. Em face nenhuma. Você só tem um lá no meio e os 8/8 no vértice. Esse aqui você tem os 8/8 nos 8 vértices. E você tem em cada face, ou seja, nas faces, você tem meio átomo. Meio átomo. Ó, não sei se está claro aqui no desenho para vocês, mas eu vou tentar completar esse aqui, ó. Você não está enxergando ele, mas ele está aqui. Ele é exatamente a metade da laranja, do jeito que eu desenhei ali, ó. Aqui seria o que eu pintei ali de verdinho, e aqui a outra metade. Você não vê porque ele está para trás, né? Então, em cada face você tem meio átomo. Como a gente tem 6 faces, a gente tem que multiplicar 6 vezes, porque em cada uma das 6 faces vai ter meio átomo, 6 vezes por meio. Da mesma forma também, quem não tem número, quem não tem ninguém embaixo, é como se estivesse sobre 1. Então, 6 vezes 1, 6. 1 vezes 2, 2. Aqui vai dar 6 dividido por 2, vai dar 3. Aqui, ó, como eu tenho... vou fazer no cantinho ali. Como eu tenho um átomo somando cada oitavo dos 8 vértices e 3 átomos somando cada metade que está na face, né? Então, 3, pegando só as meias esferas das faces, soma 3. Pegando os oitavos de esferas nos vértices, somando todos, soma 1. Então, 1 mais 3, eu tenho 4 átomos. Tá? Tenho 4 aí átomos. 4 aqui. 1 mais 3. Então, essa estrutura, como eu falei, tem 4 átomos por célula unitária. São só 2, pessoal. Você quer decorar? Decora. Mas se eu fosse você, eu entenderia. Sabe por quê? Se vocês conseguirem visualizar isso que eu estou falando, vai ajudar muito vocês em geometria espacial no ano que vem, tá? Vocês vão achar até meio bobo. Não a geometria espacial inteira, tá? Mas algumas partes dela. Então, isso aí vai ajudar vocês. Eu, se fosse vocês, tentaria entender, tá? Eu sei que vocês estão cansados, estamos quase aí na época de chegar nas férias, eu também estou que não aguento mais, né? Não sei, a aula à distância cansa mais a gente, eu imagino que vocês também. Tudo bem, dá para você dar uma relaxada, deixa a câmera desligada, deixa o André falando, vai tomar uma água, tal, mas quem está se dedicando e quem tá aí, mesmo que dessas paradas, é mais pesado, é mais difícil se concentrar, é mais difícil de prestar atenção e tô falando, é mais difícil para a gente também, tá? Não é fácil, o ensino à distância aí não está sendo fácil. Tá, agora que a gente já sabe quantas esferas eu tenho dentro de cada cubo, quantas esferas eu tenho dentro aqui do CCC e quantas esferas eu tenho dentro do CFC, e sempre vai ser assim, tá? Tem esse tipo de estrutura, CCC, átomo no meio, corpo centrado, é 2 átomos por célula unitária, 2 átomos que estão encaixados aí dentro do cubo, nesse padrão de organização, tá? Tem essa estrutura CFC, átomo na face centrada, são 4 átomos que cabem aí nesse padrão do jeito que está encaixadinho aí dentro do cubo. Como? Juntando os pedacinhos e vendo quantos inteiros formam. Aqui eu formo 2 inteiros, um que já está inteiro
mais o outro que eu junto os 8/8. Aqui eu formo 4 inteiros. Aqui não tem nenhum inteiro, mas eu somo as 6 metades, dá 3, certo? Eu somo as 6 metades, dá 3, aí eu somo os 8/8, dá mais 1. 3 mais 1, 4, tá? Essa que é a ideia. Pessoal, o que eu falei, quer decorar, decora, mas tem que entender, porque vai facilitar a sua vida aí em outras disciplinas de exatas do ensino, não é nem do técnico, né? Do ensino médio comum, né? Das disciplinas da formação geral. E vai ajudar no técnico também, lógico, né? Agora, a gente pode aplicar isso aqui. Eu estou pedindo que vocês calculem o FEA da estrutura da célula unitária CFC. Pessoal, quando for FEA, você nem pensa, você escreve a fórmula FEA igual VATS, VCEL, tá? É o volume dos átomos pelo volume da célula unitária. Volta lá para mim. Ó, volta lá para mim. Na tarefa está o CCC. Vocês vão fazer o CCC na atividade 4. Então, prestem atenção, porque eu vou fazer o CFC agora para vocês e o raciocínio é similar, tá? Quantos átomos eu tenho que ver na CFC? Acabei de ver, ó. Acabei de ver ali no slide anterior, mas eu vou escrever aqui para vocês de novo. A CFC tem 4 átomos por célula unitária. Certo? O CCC tem 4 átomos por célula unitária. Então, o volume ocupado pelos átomos vai ser o volume de 4 esferas. Então, vai ser 4 vezes o volume da esfera. Se fosse um átomo só, como é que eu calcularia o volume desse átomo? Lembra que a gente está simplificando os átomos para esfera, hein, pessoal? Eu faria a fórmula do volume da esfera. 4/3 de π R ao cubo, sendo R o raio atômico. Eu passei essa fórmula para vocês na primeira aula, esfera e cubo. Esse 4/3 de πr ao cubo, para quem não lembra, ó, o volume da esfera é que é 4/3 de πr ao cubo. Isso não saiu do nada, tá? Como são 4 átomos dentro do cubo nessa estrutura, eu tenho 4, e os 4 são iguais, eu tenho, para calcular o volume total ocupado pelos átomos, são 4 vezes, porque são 4, o volume de cada um. 4 vezes o volume da esfera. Esse é o volume dos átomos. E o volume da célula? A célula, pessoal, é um cubo. Nós estamos fazendo essa, né? A célula é um cubo de aresta A. E eu expliquei, né? E a aresta, qualquer lugar que você medir, como é um cubo, vai ter o mesmo tamanho. Você medindo aqui, você medindo aqui, apesar da perspectiva de não parecer, é por causa da perspectiva do desenho. Vai medir A em qualquer lugar que você medir. Né? Em qualquer uma das 3 dimensões aí. Se você medir, eu faço essas 3 para vocês verem que é altura, comprimento e largura. Mas se você medir aqui, ó, é a altura também mede A. Se você medir aqui em cima, é o comprimento também mede A. Se você medir nessa aqui, é a largura também mede A, tá? E por aí vai. São 3 dimensões, o comprimento, a altura e a largura. Mas a largura se repete, né? Por exemplo, ela tá aqui, como ela tá aqui também. Da mesma forma a altura, você pode medir lá atrás, o comprimento. O comprimento é assim, é a dimensão horizontal. A altura é a dimensão vertical, né? Ou seja, o comprimento é a dimensão deitada. A altura é a dimensão em pé. E a largura é a dimensão tridimensional ali, que está tortinha, que está desgueio, que parece menor, mas é por causa da perspectiva do desenho. Você multiplicando as 3, você tem o volume do cubo. Então, se a aresta do cubo é A, o volume do cubo é A ao cubo. Só que eu não vou escrever A ao cubo, gente. Eu já fiz um exercício a semana passada, porque eu já sabia que eu ia fazer esse e essa. Não tem por que eu escrever A ao cubo. Sabe por quê? Porque eu já tenho o volume da célula unitária, CFC, em função de R. Eu já fiz isso a semana passada, ó. Foi o último exercício que eu fiz a semana passada. Ó quanto é que ele dá. Ele dá 16 raiz de 2R. Tem um rabisco feio ali, mas ele dá 16 raiz de 2R. A gente fez isso aqui junto, lembra? Que eu falei, ó, para a estrutura SFC, a gente já deduziu no slide passado. A igual 2 raiz de 2R. Então, eu vou levar 2 raiz de 2, fiz até de outra cor, fiz até de azul claro aqui. Fiz até de azul claro aqui para vocês perceberem, ó. Tá vendo? Aí eu elevei todo mundo ao cubo, elevar ao cubo é multiplicar por ele, vezes ele, vezes ele. 3 vezes, ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, R vezes R vezes R. Quando é letra, fica R ao cubo mesmo. Quando é número, eu faço a conta, né? Aí o raiz de 2 aqui que tinha um peguinha. Esse aqui é o slide que eu mandei pro pessoal do noturno. O de vocês está mais bonito. Depois eu ponho ele aqui no lugar. Eu mandei pro pessoal. Isso aqui é o que eu fiz com o pessoal do noturno. Eu fiz meio na correria, por isso que ele ficou mais rabiscado. O de vocês está mais bem explicadinho. Eu pego ele de volta e ponho aqui, ó. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 2 raiz de 2, ficou
2 ao quadrado, cortou a raiz, enfim. Não vou explicar esse cálculo de novo, não, senão eu não termino a aula hoje. Mas a gente já sabe o volume da célula unitária CFC em função do raio. Quer dizer, aparecendo só o raio, não aparecendo o A. Então eu não vou deixar o A. Sabe por que eu não vou deixar o A? Vai. Porque aí ó, fica com duas letras, uma em cima e uma embaixo. Eu já sei que o volume dessa célula unitária em função do raio é 16 raiz de 2 R ao cubo. Não foi isso que eu deduzi ali? Eu mesmo olhei, eu mesmo esqueci. 16 raiz de 2 R ao cubo, não foi isso? Ó, e aqui? Ah, então, pessoal, essa aula que eu dei pro noturno, eu preciso arrumar antes de mandar para vocês. Arrumar, pôr os slides que eu fiz para vocês. Porque para eles eu dei aula correndo e mandei para eles a mesma apresentação que eu mandei para vocês. Aí terminei a aula e já fui e já mandei. Eu preciso arrumar tudo isso aqui. Foi bom que eu vi, que eu voltei aqui que eu vi. Eu vou arrumar certinho e vou mandar para vocês. Então é isso, ó, 16 raiz de 2 R ao cubo. Isso, o volume da célula unitária, CFC, a gente já tinha feito a aula passada. 16 raiz de 2 R ao cubo. Então eu só vou substituir ali, ó. Ó como é que vai ficar. Em vez de eu colocar o A, deixa eu já fazer aqui embaixo para ficar um pouco menos poluído, ó. Então vocês já sabem que o de cima é o volume dos átomos. Como tem 4 esferas dentro da célula unitária, é 4 vezes o volume da esfera. Nem vou pôr mais o parênteses. Vocês já entenderam que o 4 é o número de átomos e o que está em preto aqui é o volume de cada átomo, porque a gente simplificou eles para uma esfera. O A ao cubo, a gente viu a aula passada, que se eu substituir, porque o A para essa estrutura vale 2 raiz de 2R, se eu substituir aí, eu vou chegar que o A ao cubo vale, aparecendo só o R como letra, isso que é em função de R, hein, pessoal? 16 raiz de 2 R ao cubo. Qual que é a vantagem de eu ter a mesma letra em cima e embaixo? Se eu deixasse R em cima e A embaixo, ia dar ruim. Ia dar muito ruim. Não ia ter o que fazer. Aqui, ó, como só tem multiplicação em cima e só tem multiplicação embaixo, em cima eu tenho um R ao cubo, embaixo eu tenho um R ao cubo, independente de quem é R ao cubo, ele é um número. Se eu dividir ele por ele mesmo, vai dar 1. Então agora, ó, eu só fiquei com números do lado de lá. Eu sei que vocês podem achar que não, mas o π é um número, tá? O π é um número. Vamos continuar. Ó, como é que eu faço, pessoal? Aquela fração ali em cima. O 4 está multiplicando a fração, mas número que não é fração é como se fosse uma fração com o 1 embaixo. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 1, 3. Vezes π. Π é um número, tá? É uma letra aí que representa um número. E embaixo está somente 16 raiz de 2. Pessoal, divisão de frações. Deixa eu economizar um pouco de espaço, que eu fiz um risco aí muito grande. Divisão de frações. Como é que você faz divisão de frações? É a primeira vezes o inverso da segunda. Pessoal, fração que não tem denominador, que não tem a parte de baixo, ou seja, número que não é fração, é como se fosse uma fração sobre 1. Não esqueçam disso, tá? Eu faço tracejado aí só para vocês aprenderem. Mas o certo é não fazer esse tracejado, tá? Vai ficar 16 sobre 3 π. Aí a fração de baixo, ó, divisão de frações. Eu estou dividindo uma fração aqui. O 16, ó, e o π também é como se ele fosse um número. Então ele está sobre 1. Então fica 16 vezes π dividido por 3. E a de cima, como é divisão, eu estou dividindo uma fração por outra fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. A segunda eu vou inverter. Olha como é que isso vai ficar. Vou fazer aqui mesmo, ó. 16 vezes π vezes 1, continua. 16π. 3 vezes 16, não vou multiplicar. Vocês já vão ver por quê. Vai dar 3 vezes 16, raiz de 2. Tem que pôr um ponto aqui sim, ó, PowerPoint. Ó, porque é só multiplicação. Tem 16 em cima, 16 embaixo, igual R ao cubo. Tchau. Tchau. Olha o que ficou. Deu que o meu Fé é π sobre 3 raiz de 2. Teria que racionalizar porque tem raiz embaixo? É, pessoal, se fosse uma matéria de vestibular, como não pode usar calculadora, você tem que largar esse π aí e tal, você tem que fazer raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Como aqui é uma matéria mais do técnico, mais da engenharia, você vai fazer aí na calculadora. Eu estou fazendo aqui na hora, tá? Até para ver se eu acertei, que eu não tinha feito antes da aula esse exercício. Como eu já fiz ele muitas vezes, eu falei, vou fazer na hora. 3 vezes raiz de 2, vai dar um número. Aí você vai na sua calculadora e vai pegar o π, que tem o π, a letra π na calculadora, e vai dividir π pelo valor que deu. Vai dar, pessoal, vai dar no fim da história aqui, você vai tirar, quando você terminar essa conta, que o FEA é exatamente 0,74, tá? Se você não tiver uma calculadora científica aí que não tem o π, faz o seguinte, faz raiz de 2, vai dar 1,41.
Ou, ó, vou dar uma dica para vocês aí. Faz o raiz de 2. Se você não tiver uma calculadora, faz o raiz de 2. Não vou deixar em vermelho, não. Você vai tirar um valor aí que é o... Vou fazer em roxo, porque é tipo um extra, tá? O 3 é o 3 mesmo, o raiz de 2 você vai tirar 1,414, tá? E o π você pode usar a aproximação de 3,14, tá? Se você não tiver uma calculadora científica à mão. O certo é você ter, vai te ajudar no curso técnico. Aí você faz, ó. Eu aconselho você fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 1,414. Anota o que deu. Vai dar 4,24, tá? Aí você divide 3,14 por 4,24. Vai dar o 0,74 do mesmo jeito. Tem uns quebrados ali e tal, mas a aproximação, a resposta desse exercício é 0,64. Como o que eu dei para vocês, que é a outra estrutura, vai dar 0,68. Já tô falando o valor, porque o interessante não é o valor, é você me demonstrar esse cálculo, é você me demonstrar esse caminho aí, tá? Eu gosto de fazer bem separadinho, pessoal, mas aqui não teve jeito, tá? Essa última linha, bem separadinho para que vocês acompanhem bem as passagens, essa última linha eu tive que fazer tudo aqui na linha. Eu gosto de fazer na vertical o exercício, né? Vou ver até se depois eu arrumo e faço uma seta aqui, ó, e vou fazendo sempre fé igual, fé igual, fé igual. Acho que fica mais didático para vocês estudarem. Depois eu arrumo esse slide aí, fica esse cálculo mais certinho. Tem um monte de slide para arrumar lá para trás, aí eu já faço isso daí. Pessoal, então é isso, tá? Como é que vocês vão fazer o da outra estrutura? Vocês já sabem o número de átomos que tem por célula unitária, então para fazer o VATS, vocês não vão multiplicar por 4, o volume da esfera, vocês vão multiplicar por 2. Isso na atividade. E o VCEL? O VCEL eu pus lá bem grandão. Antes de iniciar o exercício, calcule o volume da célula em função do raio. A gente não fez semana passada o volume da célula em função do raio para CFC? Não fiz à toa, porque eu ia usar hoje. Aí vocês vão lá, vão fazer o volume da célula em função do raio, ou seja, do lado de lado igual não pode aparecer o A da aresta, tem que aparecer só o raio. Tenta lá, vê com a formulinha quanto é que vale o A e o R, tá? Substitui, faz o VCEL para CCC só em função do raio. Depois, você vai multiplicar aqui por 2, não por 4, você vai fazer 2, 4 terços πr ao cubo, e o VCEL em função do raio que vai ser diferente desse. A estrutura cristalina é desse. E vai desenvolvendo os cálculos do jeito que eu desenvolvi. Você vai chegar em 0,68 e não em 0,74. Já estou dando a resposta, porque o importante não é a resposta, e sim o desenvolvimento. E quando eu falo para o pessoal, deixa os cálculos, não é para você fazer a conta num cantinho. Se você quiser, pode. A conta de dividir, a conta de mais, não. É esse desenvolvimento. Os cálculos que eu falo é esse desenvolvimento. A conta com os números, que nem essa aqui, ó, que eu deixei em roxinho só para ficar de dica aí para vocês podem fazer na calculadora. Quando eu falo, deixa os cálculos, resposta sem cálculo, não estou falando a resposta. É 0,68. A resposta sozinha não quer dizer nada, tá? Agora o desenvolvimento quer me dizer que você entendeu, tá? Então os cálculos é isso aqui, ó. É essa sequência que eu acabei de fazer aqui, não as contas à mão, tá? Você pode fazer as contas na calculadora, mas eu quero que você me mostre o passo a passo. Eu mesmo vou consertar esse meu passo a passo antes de mandar para vocês, porque eu não gostei. Essa última linha inteira horizontal fica confusa. Eu vou reagrupar ela toda na vertical para ela ficar mais arrumadinha, para vocês compreenderem melhor quando forem estudar. Então é o desenvolvimento e não as contas em si, tá? O que significa esse número, pessoal? Como eu dividi o volume dos átomos pelo volume da célula, é como se eu dividisse o volume preenchido pelo volume total. Porque olha esse cubo que a gente fez para a CFC. Então olha esse outro cubo, o verde, vocês vão fazer para a CCC. Olha esse cubo aqui, o verde. Você tem um volume aí que é um cubo. Ele não está inteiro preenchido, ele não está inteiro com pedaços de bolinha verde, ele tem uns espaços vazios, tá? Eu calculei o volume preenchido pelo verde e dividi pelo volume total. Quando eu faço a parte pelo todo, é como se fosse a porcentagem. Só que aí não é a porcentagem de 0 a 100%, é a porcentagem de 0 a 1, a parte pelo todo. Como eu dividi o volume preenchido pelo volume total, eu achei que fração do total está preenchido. O total seria 1. 1 seria o meu 100%. Como eu tenho 0,74 preenchido, quer dizer que 74% do meu volume está preenchido. É só fazer uma regrinha de 3. 1 é o 100%. 1 é o volume do cubo que está embaixo. 1 é o 100%.
0,74 é X. Você vai ver que esse 0,74 equivale a 74%. Em porcentagem, é que aqui ele está em fração de 0 a 1. Em porcentagem, ele seria 74%. Então, isso que significa, está bem preenchida a minha célula unitária. Dessa outra, vocês vão calcular 0,68, está um pouco menos preenchida. Nessa aqui, do lado esquerdo, você tem mais espaço vazio. Quando você faz aquele cálculo, vocês vão fazer, vai dar 0,68. Quer dizer que só 68% dela está preenchido, tá? E a outra 74% preenchido, tá um preenchimento maior. Pessoal, vocês vão me desculpar, tá? Vocês vão me desculpar, mas a gente precisa encerrar o bimestre. E eu não vou deixar isso pro bimestre que vem, porque é a sequência. Faltam 5 minutos do horário que eu falei que eu ia dar aula, 10h50. Eu não vou redesenhar tudo. Eu odeio fazer isso, odeio. Eu gosto de desenvolver o raciocínio com vocês. Mas, remoto e ainda feriado, eu não tenho outra alternativa. Me desculpem pela velocidade que eu vou dar isso aqui, tá? Eu gostaria de explicar melhor para vocês. De repente, eu vou pôr... É frustrante, sabe? Eu estudei minha vida inteira para ser professor, fiz mestrado, doutorado, não é para qualquer um. Doutorado é uma tristeza, é uma fase horrível da vida, desculpa o desabafo. É bom que eu ponho isso no YouTube, que é bom que todo mundo fique sabendo. Mas vale a pena, claro. Aí quando você chega para dar aula, pandemia. E o pessoal da universidade não gosta de dar aula, não. Gosta de fazer pesquisa. Eu sempre tive o perfil contrário. Eu sempre gostei de dar aula. Então, vocês vão me desculpar. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu detesto, que é dar isso aqui correndo e tudo pronto, tá? É o jeito no remoto. Eu vou ainda rabiscar algumas coisas que eu considero importantes. Não vou passar muito do horário, porque isso aqui é mais rápido. Ó, não é cálculo, não precisa esmiuçar tanto. Essa aula é assim. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, tá? Então, vamos lá. Desculpem aí a frustração, é que realmente, né, não dá tempo de dar aula, cara. A distância não dá tempo de dar aula. Bom, ainda o Cefet pegou 2 semanas de aula nossa lá com os primeiros anos, mas eu preciso terminar isso. Eu não vou deixar isso para depois das férias, até porque a atividade já está postada lá, tá? E eu preciso que vocês me acompanhem aqui e compreendam. A gente falou até agora dos modelos, né, de célula unitária, cristal e tal, né? Eles são, pessoal, a maneira como os átomos estão organizados. Mas nenhum cristal é perfeito. Não é a barra de metal inteira que vai estar como essa representação aqui do cristal perfeito. Você não tem isso daqui sempre assim. Às vezes tem alguns defeitos. E os defeitos também a gente vai usar uma abordagem geométrica para estudar eles, mas um pouco mais simples. A gente vai ter defeitos pontuais, que são defeitos de 0 dimensões, defeitos de linha, que são defeitos de 1 dimensão, defeitos interfaciais, que seriam os defeitos de 2 dimensões, como se fossem os defeitos interfaciais, como se fossem assim, relacionados com superfície, relacionados com área, então com 2 dimensões, e os defeitos volumétricos, relacionados com 3 dimensões. 4 tipos de defeitos, de dimensão 0, dimensão 1, dimensão 2 e dimensão 3, tá? Vamos começar pelos pontuais, que eles são mais simples. Esse eu não vou nem redesenhar, tá? Podemos até fazer um modelinho aqui. Eu não quero me alongar muito, tá? Estou bastante frustrado, como vocês perceberam pela minha fala anteriormente, de não poder dar essa aula na lousa, desenhando, com calma, colocar vocês para fazer exercício em sala, para que eu possa fazer e explicar, né? Mas, pessoal, não tem o que fazer, tá? Não tem jeito. Imagina que você tem uma sequência de átomos bem organizadinha. Eu vou fazer 2 linhas só aqui, tá? Bem organizadinho, ao contrário do que eu estou desenhando. E, de repente, no meio... Vamos fazer 3 linhas, vai? De repente, no meio, essa sequência é quebrada. Apesar do tamanho estar diferente, meu desenho está feio, vocês entenderam a ideia, né? Falta um átomo nesse espaço vazio. Esse defeito se chama lacuna. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse defeito se chama lacuna, ó. Falta um átomo. Simplesmente assim, naquele padrão de organização, deveria ter um átomo aqui e não tem, tá? Autointersticial é o contrário. Eu tenho lá essa sequência, não falta esse átomo, mas no espaço que deveria estar vazio, eu tenho ali espremidinho um átomo do mesmo elemento. Estou fazendo da mesma cor, apesar disso não ser muito didático porque não aparece, mas para dar ideia para vocês que é do mesmo elemento. Por isso que é autointersticial. O interstício, pessoal, é o espaço vazio entre os átomos. Ó, a gente viu aqui, ó. Tá vendo que ficam espaços vazios?
É que aqui mostrar aqui é meio ruim. Mas se você observar a estrutura como um todo, ficam espaços vazios, ó. Você tem aqui, nesses 4 aqui do primeiro plano, esse espaço aqui do meio está vazio. Então, os interstícios são os espaços vazios entre átomos, tá? Cuidado aí, pessoal, com a ideia de, interstício tem ar. Não, gente, o ar também é átomo. Um átomo de oxigênio não necessariamente vai caber nesse interstício, tá? O interstício é vácuo mesmo. Porque a gente já está falando de átomos, já está falando uma coisa pequenininha. Não cabe o ar aí, porque o ar também é composto de átomos. Então, cuidado com esse raciocínio, tá? Vocês estão começando a ver química, começando a aprender essa noção, cuidado para não fazer essa confusão. É um espaço literalmente vazio. Entre um átomo e outro, eu tenho literalmente vácuo, tá? A não ser que eu preencha esse interstício, tá? Então, interstício, ó, tá aqui, espaço vazio entre os átomos. Você pode ter, mas é o espaço vazio, pessoal, que existe naturalmente, sem faltar nada, ó. Tá vendo que aqui, ó, no padrão, é que ali tá muito pequenininho, mas nesse padrão de organização eu tenho um espaço vazio sem tá faltando um átomo. Nesse padrão de organização eu tenho um espaço vazio sem tá faltando um átomo. Isso é um interstício. Quando falta o átomo, como é o caso aqui, é lacuna, tá? O espaço entre um e outro, ó, bem pequenininho aqui assim, aqui assim, esse espaço, esse aqui assim, né, que nos outros eu fiz mais encostadinho, mas teoricamente também teria, tá? O espaço que existe naturalmente entre os átomos é o interstício. Quando fica um espaço quebrando o padrão, faltando um átomo, aí é lacuna. Falta um átomo, é lacuna. O espacinho que existe naturalmente entre eles é o interstício. Pode aparecer um átomo no interstício, um átomo do mesmo elemento. Esse defeito é conhecido como autointersticial. Então, eles são opostos. A lacuna é onde deveria ter um átomo e não tem. O autointersticial é onde deveria ter um espaço vazio, é onde não deveria ter o átomo e tem. Então, esse segundo não deveria ter e tem. O primeiro deveria ter e não tem. A lacuna, pessoal, para vocês imaginarem assim, é como se eu fosse lá na estrutura cristalina. Eu não. Esses defeitos vão formar naturalmente na natureza, por questões termodinâmicas, tá? Questões aí de físico-química mais avançada que a gente não vai abordar aqui. Mais avançadas que a gente não vai abordar aqui. Mas é como se fosse lá e tirasse um átomo da posição de encaixe dele. Isso é a lacuna, tá? O autointersticial é como se fosse num outro pedaço do mesmo material e esse átomo que está na sua mão, você enfiasse ele ali num espaço que ele não cabe, né? Que a princípio ele não cabia. Vai ter distorção, tal, mas se o interstício for grande o suficiente, tem como acontecer isso aqui, tá? Então, lacuna, não tem onde deveria ter. Autointersticial, tem onde não deveria ter, tá? Essa é a ideia, eu acho que com esse desenho vocês conseguem entender. Pessoal, não é porque eu estou dando correndo aqui, como eu disse, eu não tenho outra alternativa, que vocês não devem copiar. Tá à mão, copia no caderno. Façam um caderno. Vocês vão ver como isso vai facilitar a atividade. Às vezes, com um caderno você faz. Você não precisa de vídeo de aula, você não precisa do meu PowerPoint. Com a anotação no caderno, pode ser que você faça. Tá? Olha só. Se o átomo, só uma observação, a gente ainda vai estudar soluções sólidas mais para frente, tá? Mas assim como você pode ter defeitos pontuais, um outro tipo de defeito podem ser impurezas. Porque os defeitos pontuais, ou falta um átomo, obviamente do mesmo elemento, foi retirado dali, ou você enfia num lugar que não deve um átomo do mesmo elemento. Olha como eu escrevi grande mesmo elemento. Se os átomos, ou melhor, se os átomos não, se o átomo no interstício for de outro elemento, o que se tem é uma solução sólida intersticial. Solução sólida é quando eu tenho impurezas ou átomos diferentes, átomos de outras substâncias. Quais, André? Não interessa. A gente vai ver isso lá para frente, tá? Você tem um metal aqui, que seria essa bolinha preta vazia, que eu não pintei, fiz só o contorno preto. E aí você tem um outro átomo, muito pequenininho, que cabe no interstício. Um átomo diferente, vermelho. Por exemplo, esse vermelho poderia ser carbono no ferro. Tá? Um bom exemplo, o vermelho é o carbono, o preto vazio é o ferro. O carbono no ferro acontece isso, assim que você forma o aço. O carbono fica nos espaços vazios entre os átomos de ferro. Você não precisa retirar um átomo de ferro. Ele fica no interstício, no espacinho vazio entre um e outro. Já a gente vai ver ali na frente uma liga cobre-níquel, por exemplo, você tem que tirar um cobre para colocar um níquel no lugar, ou um níquel para colocar um cobre no lugar. Gente, você não vai tirar com a mão, tá? O que você vai fazer é fundir os dois metais, misturá-los no estado fundido e depois ressolidificar, os átomos vão se misturar naturalmente. Mas para vocês entenderem no primeiro momento, como a gente está fazendo do ponto de vista geométrico, né? Imagina que você consegue ficar pequenininho e manipular os átomos com a mão. Você tem lá uma estrutura organizada desses átomos aqui vazios com contorno preto, você enfia um átomozinho pequenininho entre um e outro. Você fez uma solução, uma impureza, tem que ser um átomo diferente.
você fez uma solução sólida intersticial, tá? Solução líquida, pessoal, se você misturar água e álcool, você tem uma solução. São dois líquidos que você enxerga como se fosse um só, tá? Se você misturar sal na água, desde que solubilize todo o sal, você tem uma solução, porque é um líquido e um sólido, você está enxergando a salmoura como se fosse um único líquido, né? Açúcar no café, por exemplo. O café por si só já não é uma substância pura, mas né, imagina que o café fosse uma substância pura. Substância pura é assim, ele tem água na composição e ele tem os óleos que saíram do grão de café, ele tem a cafeína, então ele é uma substância bem composta, né? Mas imagina assim, açúcar na água, para ficar mais fácil, então. Dissolveu todo o açúcar, é uma solução líquida. A solução sólida, o que que é? Quando você tem no estado sólido, mistura de mais de um tipo de átomo. Pode ser intersticial, quando eu misturo um átomo pequenininho, põe ele no espaço vazio, ou substitucional. O verde aqui regula de tamanho com o preto. Então eu tenho que tirar um preto e colocar um do verde, tá? Essas são as impurezas. Esses são os defeitos pontuais. Os defeitos pontuais aí, vamos dizer, puros, que é a lacuna e a autointersticial. Lacuna não tem onde deveria ter, autointersticial tem onde não deveria ter. Mas também podem ser impurezas. A impureza pode estar substituindo um átomo do seu metal original, tirou um para colocar ele no lugar, criou-se uma lacuna, aí ele foi colocado, ou se ele for pequenininho, ele cabe no interstício, não precisa tirar ninguém, é só acrescentar ele, tá? Esse eu vou desenhar, pessoal, é um dos que eu vou desenhar, tá? Ali a solução sólida eu desenhei brevemente, eu vou desenhar. Imagina agora uma outra coisa, que você tem um padrão de organização e em vez de faltar um único átomo, como era o caso ali da lacuna, falta um plano inteiro de átomos. Então, ó, bem simplificado, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estou fazendo os planos de átomo, tá? Aqui embaixo, pessoal, eu vou ter só 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar ímpar, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se vocês perceberam, eu fui desenhando cada vez mais perto. Por quê? Porque isso acontece na rede. Aqui, ó, deveria ter um plano de átomos para ficar 6, para ficar um padrão de 6, igual os dois de cima. São 6, né? Aqui embaixo deveria ter. Se eu tivesse, ó, esses dois que estão faltando, não ia ter ocorrido essa distorção. Mas como eu não tenho, a tendência é que esses caras se aproximem cada vez mais de modo a compensar esse espaço vazio, ó. E aí fica uma coisa estranha assim, tá vendo? Fica uma... aqui tinham 3, né? Então seriam 2 risquinhos, seria na verdade. Bom, tá bom, acho que deu para entender a ideia. E aí a gente faz um símbolo assim, ó, para falar que está faltando um plano de átomos, tá? Eu estou representando aí um plano de átomos como 2, né, tá, pessoal? Como 2. Vocês vão ver que isso é um plano inteiro porque o desenho é 3D. Eu poderia representar o plano de átomos como 3, 4, 5. Ó. Poderia desenhar desse jeito aqui, ó. Poderia desenhar desse jeito aqui, ó. Aí aqui faltou, vai ter só... Faltou um do meio, né? Então vai ter um... tem que ser número ímpar para o desenho ficar bonito. Espera aí. Isso, então aqui eu tenho 5. Isso, a partir daqui eu só vou ter 4. Poderia representar, pessoal, como 3, ó. O plano que está faltando como 3, tá? Como 3. Não sei se vocês conseguiram entender aí o padrão de organização, né? O que aconteceu aí, ó? Tá vendo? Você teve uma pequena distorção aí na sua rede. Se você pegar, ó, os átomos não estão alinhados certinhos. Por quê? Porque tem 3 caras que deveriam estar aqui, ó, que aí faria com que ele ficasse alinhado, que não estão. Que é como se eu tivesse tirado fora. Não é que eu tiro, tá? A natureza, na hora de solidificar um metal, cria esses defeitos. A gente vai ver que isso é muito importante para algumas propriedades. Por incrível que pareça, eles misturam algumas propriedades. Aí você põe um T de ponta cabeça para falar que está faltando um plano. Poderia ser ao contrário também? Poderia. Deixa eu ver, eu não vou conseguir girar aqui, né? Só se eu copiar e colar no PowerPoint. Mas poderia ser, mas não vamos fazer de ponta cabeça não. Primeiro porque a gente está com pouco tempo. E segundo, para não complicar. Vamos devagar que a gente chega lá. Então, pessoal, o desenho que eu fiz aqui, eu quero que vocês copiem no caderno esse, tá? Não aquele, porque esse tá mais caprichadinho. Eu representei com 3, ó. Eu fiz 7. Na parte de cima eu tenho 7 planos de átomos com 3 átomos, né? Cada 3 átomos representando um plano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na parte de baixo eu só tenho 6. Saiu um do meio. Falta um.
Por isso que eles vão se aproximando de modo a compensar esse espaço vazio. E olha o Tzinho de ponta cabeça representando. Se estivesse faltando de cima e não de baixo, aí eu faria o T na posição correta, tá? Só que os livros não explicam como eu explico, falando que falta um plano de átomos, tá? Eles usam uma ideia equivalente. Eles falam que tem um plano de átomos adicional. Dá no mesmo, gente. Seriam só 6, e aqui na parte de cima eu pus um sétimo, ou então seriam 7 na parte de baixo eu tirei um dos 7. Tanto faz. O ponto é, em vez de faltar um único átomo, como na lacuna, falta um plano inteiro de átomos. Isso causa distorção na rede cristalina, porque os que estão aqui em volta tentam se aproximar aqui de modo a compensar, tá, esse plano que está faltando. Isso são as discordâncias, são defeitos de linha. Eles são muito importantes, por quê? Porque eles auxiliam, ó, dica para atividade, eles auxiliam na deformação plástica dos metais. Sabe por quê? Porque no momento que eu aplico uma tensão nessa discordância, o que vai acontecer? Isso eu vou fazer um desenho só esquemático, só para que vocês consigam entender. No momento que eu aplico uma tensão, se eu tivesse um plano de átomos completo para se deslocar, o deslocamento precisaria de muita tensão, tá? Uma tensão muito alta. Por que eu deformo o metal com facilidade? Um dos motivos é a discordância. Porque quando eu aplico uma tensão nesse sentido, por exemplo, solicito o meu metal, puxo ele aqui, ó, você tem um espaço vazio. O que acontece com esses dois? Eles vão para o espaço vazio. Atrás deles, eles deixam o quê? Outro espaço vazio. O que acontece com os outros dois? Eles vão para o espaço vazio. Claro que isso não é do jeito que eu estou explicando aqui de soquinho. Isso é simultâneo, tá, gente? Simultaneamente você tem ali. Você tem átomo, 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 vazio. Átomo, átomo, átomo. Apagada. Átomo, oh meu Deus, átomo, 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 vazio, né? Átomo, átomo, átomo. Esse plano aqui de átomos, ele tem um espaço vazio aqui inteiro, ó. Para quando eu aplicar uma tensão, puxar o material nesse sentido aqui, ó, ele se deslocar para esse espaço vazio. Ele vai se deslocar para esse espaço vazio, deixando atrás dele um outro espaço vazio. E aí, consequentemente, sobra um outro espaço vazio para esses três aqui irem para o espaço vazio. Consequentemente, como os átomos estão andando aqui da esquerda para a direita, o espaço vazio está andando da direita para a esquerda. Sabe como é que se chama isso? Movimento de discordância. É claro que é tudo simultâneo, você vai empurrando o teu espaço vazio, os outros vão acompanhando ao mesmo tempo. Mas vai sempre sobrar um espaço vazio no sentido contrário. A hora que acabar todo o movimento, você tem um espaço vazio que sobrou aqui. Ou seja, a discordância andou. Ela estava aqui e andou para cá, tá? É esse defeito que permite que os materiais tenham deformação plástica, ou seja, sejam dúteis. Lembra, gente? Dútil, é se deformar plasticamente, tá? Então é esse defeito que permite que os metais tenham as suas propriedades e permite, consequentemente, as aplicações, tá? São as discordâncias. O último que eu vou desenhar, e a gente já encerra. Falei que não ia tomar muito tempo de vocês, mas um pouquinho eu vou ter que tomar. São as superfícies externas, que é simplesmente a superfície do material. Eu pego uma barra de metal, ela tem o interior e a superfície. A superfície externa é considerada um defeito. Você vai ter muita ligação incompleta, o padrão quebra. Imagina o seguinte, pessoal, ali eu desenhei só um pedacinho de uma barra metálica. Isso aqui é só um pedacinho. Como é que é a superfície externa? Ela vai terminar certinha assim? Só se eu lapidar o metal, igual o lapido joia. Não faz nem sentido isso, mas só se eu lapidasse o metal para ele ficar com formato cúbico e terminar certinho. Nunca vai terminar certinho. Na superfície do metal, sempre vai ter átomo incompleto. Então, superfície externa é considerado também um defeito cristalino. Vejam que a gente viu ó, os defeitos pontuais, que são as impurezas e os defeitos pontuais em si, que é a lacuna e a autointersticial, o defeito de linha, que é a discordância, então 0 dimensões pontual, 1 dimensão a linha. Embora falte um plano, tá? Se forma ao longo do material uma linha comprida. A gente vai ver um desenho melhor que vai mostrar isso aí. Esse é o defeito de linha, tá? Pode ver que eu pus defeitos pontuais, impurezas, né? Ó, o número, a numeração, defeitos pontuais, impurezas, defeitos de linha. O quarto são os defeitos interfaciais. O primeiro deles, a superfície externa do material. O segundo, o contorno de grão. Quando o metal está solidificando, agora imagina que a minha lousa aqui é o metal fundido, tá? É o metal fundido. E eu só vou desenhar os átomos quando eles estiverem organizados. Então, conforme eu vou resfriando o meu metal, você imagina que eu estou resfriando esse meio. Então, a temperatura está descendo.
Os átomos que estão aqui, eu não vou desenhar eles, mas eles estão todos aqui. Essa superfície branca é uma caldeira lá numa indústria com metal fundido. Eu só vou desenhar os átomos a partir do momento que eles começarem a se organizar. Por questões termodinâmicas de físico-química, novamente, muito avançadas, que a gente não vai entrar aqui, a solidificação começa em alguns pontos distintos. Então, eu posso ter alguns átomos se organizando aqui assim, ó. Eu posso ter alguns átomos se organizando aqui assim. Eu posso ter alguns átomos se organizando, sei lá, aqui assim. E, pessoal, lembrem-se então, a solidificação começa em alguns pontos. Os átomos que estão no líquido, quando eles já veem um grupinho organizado, eles vão e se organizam ali. É que nem a gente, você está andando na rua sozinho. Você vê um grupo de amigos seus, você vai parar para conversar um pouco. Seria essa a ideia. Os átomos se organizam em pontos distintos e os que estão no líquido, que eu não desenhei, senão vai virar uma bagunça, eu só estou desenhando os organizados, eles vão indo para o sólido conforme o metal vai se solidificando. E eles seguem um padrão de organização. Então imagina, esses aqui, ó, os átomos indo para o sólido, completando aqui, aumentando essa organização. E no outro também. Isso vai acontecendo simultaneamente. No outro também. No outro também. Eles vão completando simultaneamente, eles vão aí tender a se encaixar em cada um. Mas e aqui, ó? E esse pedaço? Eu vou desenhar de outra cor os átomos que estão em dúvida, que eles não sabem a qual dos dois padrões de organização eles pertencem. Tá vendo? Esse vermelhinho nem tanto. Todos são vermelhos. Esse aqui nem tanto, então eu vou desenhar eles em preto. Software chato. Vou desenhar eles em preto porque eles sabem, ele ainda está no padrão ali de organização. Esse aqui eu também vou desenhar em preto porque ele ainda está no padrão de organização. Esse já não está mais. Esse já não está mais. Eu posso desenhar um outro aqui que também não está. Posso desenhar um outro aqui que também não está. No encaixe, pessoal, entre um e outro, eu vou ter alguns átomos, e pode ter um outro aqui, ó, que vão fugir desse padrão de organização entre um e outro. Como assim entre um e outro? Porque o metal está solidificando. Isso vai acontecer na minha tela inteira. Eu não vou desenhar tudo porque é absurdo, né? E eu já passei aí 16 minutos do que eu falei que eu ia falar. Então, pessoal, o que você tem aí é um encaixe imperfeito, porque a direção geométrica, a direção do padrão no qual eles começaram a se organizar é diferente. Você tem uma direção que forma um ângulo, pega a horizontal de referência, um ângulo um pouco menor, e você tem uma direção aí que forma um ângulo bem maior, ó. Bem maior se você pegar a sua horizontal de referência. Então, claro que eles não vão conseguir se encaixar. Aqui, ó, o ângulo alfa é bem diferente do ângulo beta. Tá vendo? São diferentes. Isso vai acontecer sempre que o metal estiver se solidificando. Os átomos estão no estado líquido, agitados, se mexendo bastante. Eles começam a se ordenar conforme o movimento vai caindo, a temperatura vai caindo, em alguns pontos distintos. E os vizinhos que estão ali começam a se organizar junto, começam a se aglutinar junto. E isso vai acontecendo simultaneamente, até que uma frente de crescimento encontra a outra frente de crescimento, o que dá origem ao defeito conhecido como contorno de grão. Aquela figurinha eu achei que ela ficou tão boa, não inteira, mas só aquele pedaço, que eu vou colocar ela aqui, ó, para vocês lembrarem da explicação, tá? Para vocês lembrarem como é que ocorre esse encaixe, porque às vezes eu faço um desenho mais bonito, aqui esquemático, ó, para vocês olharem e lerem, né? Mas não fica tão bom quanto essa da explicação. Olha o que acontece, é exatamente aquilo, só que aqui eu desenhei mais bonitinho, não desenhei os átomos no meio. Quando você tem um encaixe imperfeito entre duas frentes de crescimento durante a solidificação do metal, você tem um espaço que eu rabisquei aqui com átomos desordenados. Esses átomos desordenados compõem o que a gente chama de contorno de grão. É como se aqui, pessoal, nesse padrão de organização fosse um cristal. Nesse outro padrão, fosse outro cristal, tá? Entre um cristal e outro, eu tenho átomos desorganizados que contornam esse cristal. O cristal é o grão. Os átomos desorganizados que contornam o cristal é o contorno de grão, tá? Essa ideia é tridimensional também. A gente faz ela bidimensional aqui para ficar, né, em duas dimensões, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Como esses átomos estão desordenados e têm mais ligações incompletas, eles são mais reativos a certas substâncias químicas, então eles mudam de cor com facilidade. Se você fizer um ataque químico com a substância adequada, os contornos, as regiões desordenadas vão mudar de cor, e você vai conseguir ver eles assim no microscópio. Eu provo porque eu tenho uma foto
aí para frente, tá? Últimos defeitos, pessoal, são os defeitos de volume, os defeitos volumétricos, que são as vibrações atômicas. Porque pensando no modelo, o que seria o cristal perfeito? O cristal que tem a geometria que respeita todas essas propriedades geométricas que a gente explicou na aula. O cristal perfeito, ele está parado. Isso aí, teoricamente, só existe no 0 Kelvin, que é uma temperatura muito baixa. O 0 Kelvin, né, como é que é a conversão? Deixa eu escrever aqui, ó. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura, o 0 Kelvin, aqui vai ser 0, é menos 273 graus Celsius. É uma temperatura que ninguém nunca conseguiu atingir nem no laboratório. E o pessoal acredita, pelos cálculos, que nessa temperatura você tem cristais perfeitos, ou seja, átomos sem vibrações atômicas, teoricamente sem defeitos cristalinos, sem lacunas, sem discordância, sem, né? É claro que sem contorno de grão não dá, porque você da natureza do metal. Mas, por exemplo, um diamante que não tem os grãos, que ele é um único cristal, ele é um monocristal, é como se ele fosse um único grão, como se ele tivesse um único padrão de organização, mesmo ele tem defeitos, tá? Lacuna e tal, mas sempre vai ter vibração atômica. Para eu ter o cristal perfeito, eu preciso zerar as vibrações atômicas, o que teoricamente só aconteceria no menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin, que é uma temperatura muito baixa, tá? Então, vibrações atômicas podem ser consideradas defeitos de volume. O átomo não é uma bolinha. O átomo não é uma bolinha empilhada, igual no modelo. Ele se mexe. Então, isso torna o cristal não perfeito, porque a unidade ali, o átomo está vibrando. Os poros, pessoal, poro é um buraquinho no meio do material sólido, tá? Material poroso, qualquer material que tem um buraco. Pensa numa esponja de lavar louça, ela é extremamente porosa, parte amarela. Dá uma olhada, aperta ela, você vai ver os buraquinhos, vários espaços vazios, vários poros. Metal geralmente não, mas materiais cerâmicos têm poros, não tanto quanto a esponja, mas tem espaços vazios ali no meio, são defeitos. Trinca, pessoal. Vai no muro que foi feito há muito tempo, você vai ver uma trinca lá no meio. Trinca é um negócio autoexplicativo, né? Só você olhar um muro trincado, todo mundo tem noção do que é isso. Pode acontecer nos materiais, principalmente nos materiais cerâmicos, tá? Poros e trincas são característicos de cerâmicas, tá? Não que não tenham nos outros, mas são mais comuns cerâmicas. E vibrações atômicas tem em todos. Esses são considerados os defeitos volumétricos, tá? É importante a gente compreender que algumas das propriedades dos materiais, por exemplo, a deformabilidade dos metais, que eu já citei, elas vêm do defeito cristalino. E algumas propriedades melhoram muito se a gente fizer ligas metálicas. Ligas metálicas, o que é? Nada mais do que um metal com impureza. O latão é uma liga metálica que tem 70% de cobre e 30% de zinco. E ele é muito mais duro e resistente do que o cobre puro, tá? Porque você adicionou impureza de zinco ali no meio. Só por isso ele já ficou mais resistente, tá? Mais resistente, né? Mais duro e mais resistente. De ter uma impureza, de ter um defeito cristalino. Da mesma forma também, como eu falei ali, as discordâncias é que permite a dutilidade dos metais, que é fundamental para a aplicação, tá? Como é que você vai construir uma casa sem um vergalhão, né, uma viga de metal no meio do concreto? A casa cai, propaga trinca. A viga de metal lá impede a propagação de trinca, justamente por uma das características é ela ser dútil, tá? Então, se não fossem as discordâncias que a gente viu ali, aquele movimento, tem um espaço vazio, o átomo vai, aí sobe mais um espaço vazio, o vizinho vai e tal, o metal não aceitaria a deformabilidade o tanto que ele aceita, que nós já vimos naqueles gráficos lá no começo do ano, tá? Alguns defeitos cristalinos, a existência de alguns tipos dele, que nós vamos ver no segundo semestre, possibilita certos tipos de tratamentos térmicos, tá? Esse slide é só uma curiosidade. Pra vocês verem como é importante, parece meio besta, né? Quando estava em propriedade, vocês estavam vendo mais aplicação. Agora, esses modelos geométricos, para que é isso? Quando a gente for estudar tratamento térmico, vocês vão ver como é importante você conhecer as estruturas dos materiais, saber relacionar isso com propriedade. Porque a ideia não é estudar propriedade, estrutura e acabou. No segundo semestre, a gente vai tentar correlacionar as duas coisas. A estrutura que nós estamos vendo agora com as propriedades que a gente viu no começo do ano. Para que fazer um tratamento térmico no metal? Deixar o metal lá no forno? Porque vai melhorar a estrutura, consequentemente a propriedade. Vai modificar a estrutura e, consequentemente, vai melhorar a propriedade, tá? Revisão geral, pessoal, para terminar. Passei aí 20 minutos, vocês desculpem, tá? Mas eu preferi explicar melhor a parte geométrica lá, porque vocês vão usar isso no exercício. Defeitos pontuais. Lacuna, não tem onde deveria ter. Autointersticial, né? Deveria ser só um espacinho vazio entre os dois, eu dou um jeito de enfiar um átomo lá. No meu, eu desenhei um átomo pequenininho. No dele aqui, ele desenhou os vizinhos sendo achatados. Não
importa, esse modelo é teórico. O que você tem que saber é que você está enfiando um negócio num espaço que, teoricamente, ele não cabe. Olha o tamanho do espaço vazio, olha o tamanho do átomo que você socou ali, tá? Então, aqui tem onde não deveria ter. Ali não tem onde deveria. Mais fácil olhar o desenho do que me ouvir falando, tá? Impurezas, tá? Que a gente falou, impurezas formam soluções sólidas de metais. Claro que para formar uma solução sólida, você vai fundir os dois metais, ressolidificar, os átomos já vão ali se ressolidificar misturados, né? Mesma coisa o carbono, ele vai entrar no aço, né, no ferro, para formar o aço, quando o aço estiver fundido, tá? Você vai pôr ali um grafite e vai formar o carbono. Isso aí a gente vai ver em aciaria, vai ficar bem claro como que é esse processo também, já no semestre que vem. Mas olha como é que ficaria. Você tem um espaço vazio. Lembra que isso é o bloco de montagem? Entre um e outro, entre um átomo de ferro grandão e outro, você tem um átomozinho de carbono. Eu desenhei só metade porque é que viria outra célula unitária e esse átomozinho de carbono ficaria no meio, no interstício, no espaço vazio. Olha aí, a representação 2D dos átomos e a representação 3D. Meio átomo de carbono, porque para eu ver o átomo de carbono inteiro, o vizinho aqui, o outro bloco de montagem, teria que estar encaixado. Lembrem-se, não se corta átomo, tá? Isso é um modelo que a gente faz para entender o que está acontecendo, para entender o padrão de organização dos átomos do metal. Aí, ó, novamente a impureza. Cobre e níquel. Aqui as cores, ele foi meio infeliz na escolha das cores, né? Mas o níquel, do jeito que ele escreveu aqui, seria o cinza. E o cobre seria o laranjinha. Ele devia ter feito da mesma cor, né? Cu em laranja e níquel em cinza. Aliás, vamos arrumar aqui o rolê dele, ó. Cobre em níquel. Então, Cu é o laranja, que eu vou fazer amarelinho, e o níquel é o cinza, que eu vou fazer em preto, tá? Cobre em níquel. Agora tá bem melhor, tá? O cobre, como é que é aquela história? Claro que eu vou fundir um pedaço de cobre, um pedaço de níquel, deixar os dois em estado líquido, misturar e ressolidificar, eles já vão se solidificar com essa organização. Mas para você entender, como se você ficasse pequenininho, retirasse alguns átomos de níquel da posição deles e pusesse o cobre no lugar. É isso que é a solução sólida substitucional, porque um átomo substitui o outro na posição, tá? Claro que na prática, você funde os dois e eles já se solidificam assim. Mas para você entender, é como se você tirasse um níquel de cada posição e o substituísse com cobre. Essa é a solução sólida substitucional. Ainda estamos em defeitos de 0 dimensões, em defeitos pontuais. Vimos lacuna, autointersticial, pus uma representação 3D da solução sólida, aqui a 2D da solução sólida. Esse substitui. Esse não, esse fica no espaço vazio, no interstício. Aqui as cores estão boas, ó. Carbono em ferro. Tá vendo? Ali a representação 3D, exatamente disso aqui. Aliás, né, gente? Aliás, ficaria bem melhor, ó, aqui. Que aí vocês conseguem ver a impureza intersticial no aço. Tá? Então, defeitos de 0 dimensões. Lacuna autointersticial e as impurezas. Que aí pode formar solução sólida substitucional, que um átomo substitui o outro, ou intersticial, que fica no espaço vazio. Aqui, ó, representação 3D da intersticial. Aço carbono, né? A impureza de carbono no ferro que forma o aço carbono. Tá? Pessoal, discordância, uma visão aí tridimensional, porque no desenho que eu fiz ali, que eu quero que vocês passem no caderno, que vocês vão ter que desenhar na atividade, eu só desenhei o primeiro plano aqui, mas reparem que atrás deles tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Falta um plano inteiro de átomos, 3 átomos por 5, faltam 15 átomos, só nesse pedacinho. E você não sabe se no seu metal inteiro, porque isso aqui também é um padrão de organização, cada bolinha, lembra, é um átomo, então você tem vários planos de átomos, ó, tá faltando um plano de átomos aqui embaixo. Ou, se vocês preferirem pensar como está no livro, é que eu prefiro, para mim é mais didático pensar que tá faltando. Tem um semiplano adicional de átomos aqui em cima. Por que semiplano, André? Porque ele está considerando isso aqui, ó, um plano inteiro de átomos, isso aqui é um plano inteiro. Então aqui eu só tenho meio plano, como se fosse. Geometricamente nem tem sentido, o plano é infinito. Mas é como ele fala na literatura. Você tem meio plano, ou seja, um semiplano ali, adicional, encaixado ali em cima. E vocês podem ver, ó, o Tzinho que eu falei. O Tzinho que eu falei aqui, ó, do jeito que ele está desenhado, tá vendo? Isso aqui, ó, tá falando que é dislocation line, quer dizer, discordância de linha, ó. Você tem uma discordância aí na linha, na direção daquele T, faltando um plano de átomos adicionais. E aqui, ó, eu tô te mostrando aquela questão do deslocamento. Você consegue aí, na verdade aqui tá, tudo bem. Sob tensão, você tem um rearranjo atômico aí e tal, mas o ponto é o seguinte, vai sobrar um espaço vazio, os átomos vão conseguir pular e você consegue aí a deformação plástica com as discordâncias, tá?
Também existe a discordância em cunha, que é a de linha, e a em hélice, ó. Em cunha é a mesma coisa, é o mesmo desenho, ó. Ó o plano que está sobrando aqui, ele destacou em preto, e ó o Tzinho de ponta cabeça representando. Claro, pessoal, se eu faltasse o plano de cima, a representação se mantém, hein? Aí você faria um T normal para representar que o que falta é o de cima e não o de baixo. Mas como a gente está fazendo, a gente está aí sempre representando faltando de baixo. Existe a discordância em hélice também, em cunha, que é como se uma parte da sua estrutura tivesse girado. A representação é diferente, isso é mais complexo, a gente nem vai ver, mas só para vocês verem que existe, tá vendo? Não falta um plano de átomos. Uma parte aqui fica mais alta aqui em cima, e outra fica mais baixa, e ali embaixo inverte, tá? É como se tivesse tido um giro, aí você representa com uma setinha girando. Essa é mais viajada, eu nem vou passar. O importante é essa aqui, tá? Você consegue ter o deslocamento nos espaços vazios que faltam, tá? Aí, pessoal, ó, temos pontual, 0 dimensões e linha. Apesar de ser um plano, que falta é considerado um defeito de uma dimensão, um defeito de linha, hein? Já revimos, na verdade. E o contorno de grão. As frentes de crescimento de um cristal têm um encaixe imperfeito. Pode ver que o ângulo desse padrão, ó, isso aqui é uma figura pronta. Eu que fiz esses ângulos, ó. Pega a horizontal como referência. Ó como o verde está bem menos inclinado do que o roxo. Eles vão encaixar? Não, vai ter coisa faltando aqui, ó, vai ter ligações incompletas. Essas ligações incompletas, se você reagir com o reagente adequado, você consegue tingir elas, porque você tem aí átomos querendo reagir com alguém. O que lá no meio não está. Lá no meio formou o cristal, eles estão tranquilos. Não vou reagir com ninguém. Agora aqui na volta eles reagem. Aí você consegue ver exatamente o seu grão. Quando você olha isso no microscópio, agora, né, daqui para frente, depois de ter assistido essa minha aula, você tem que imaginar justamente o que está ali, ó, que aqui você tem um padrão de organização, nesse aqui, por exemplo. Claro que os átomos não são tão grandes assim, mas só para vocês entenderem. E aqui você tem outro padrão de organização, que quando você tentar encaixar eles, né, aqui no fim eu acabei quase encontrando eles, né, mas enfim, o encaixe vai ser imperfeito. Você vai ter ângulos diferentes aí, ó. Um nesse sentido aqui e o outro nesse sentido aqui. Então, no encaixe imperfeito, você vai ter reações incompletas. Quando você fizer um ataque químico e completar essas ligações, só aquele pedaço vai se colorir, e aí você consegue enxergar o que é o contorno, qual que é esse pedaço do encaixe imperfeito. Você enxerga como vários grãozinhos mesmo. Cada grão é como se fosse um cristal. Esse nome grão vem porque olhando no microscópio ele parece um grão. A parte interna é um cristal, tem um padrão de organização. O contorno é como se não tivesse organização, como se fosse amorfo, lembra? E aí o outro tem o mesmo padrão de organização, mas um pouco levemente inclinado. Por isso que eles não formam um único cristal. Cada padrão tem uma direção diferente, uma orientação cristalográfica, ou seja, uma direção na qual eles se organizam diferente. Por isso, quando eles se encontram, o encaixe é imperfeito. E, finalmente, aí, ó, mais um defeito interfacial. Superfícies externas do material. Olha aí um cilindro de metal, toda a superfície desse cilindro é considerada um defeito, porque quebra a continuidade do cristal. Então nós vimos aí, ó, os pontuais, que é impureza, lacuna intersticial, de linha, que é a discordância, plano de átomos faltante, ou semiplano de átomos faltante, ou ainda um semiplano de átomos adicional, tá? E vimos aí os interfaciais, que é o contorno de grão e a superfície externa, tá? O contorno de grão vai ser muito importante para tratamento térmico. Então, é por isso que eu cobrei ele na lista. Outro que eu cobrei na lista é a discordância, porque ela é responsável pela deformação plástica dos metais. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês. Vou arrumar esse PowerPoint, mando para vocês assim que possível. Desculpa aí ter passado do horário, né? Passei meia hora do que eu falei que eu ia passar, mas obrigado. Era a última aula do bimestre, eu tinha que deixar aí vocês com base para fazer a última atividade, tá bom? A última não, é a 4. Na 5, talvez eu vou fazer um resumo de tudo. Semana que vem, feriado. Na outra, a gente se reúne para fazer a avaliação oral e acabou o segundo bimestre, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!